Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês novamente. Lembra que a gente está falando sobre o assunto de Grécia, né? Mundo grego, para ficar mais claro para a gente. E aproveita que você tem essa possibilidade de estudar por aqui, pelas nossas videoaulas, para você poder pausar o vídeo, para você analisar novamente. É interessante quando você vai pegando esse conteúdo, você vai acompanhando ele no teu material didático, se você tiver também. Aproveita as ferramentas que você tem disponível para você. Se você às vezes falou, eu sempre tento deixar mais claro possível o conteúdo que eu vou esclarecendo, porque eu sei que vocês estão no sexto ano. Né? Só que se ainda assim, às vezes, eu falar alguma coisa que você não entendeu, pausa o vídeo naquele momento, vai procurar o que aquela palavra significa, volta para o vídeo, vai anotando no teu caderno. Né? Se você quer, então, anotar as informações que a gente vai tendo no slide depois, vai pausando o teu vídeo e vai anotando, porque é importante. Né? Nesse período que vocês estão tendo de estudo em casa, se organizem, né? Coloca um dia específico para estudar a história ali que você vai vendo, ok? Então, eu vou seguindo com vocês as nossas aulas de acordo com o que está no livro, tá? Nessa sequência direitinho, tá? A gente vai ver então, de acordo com o que está lá, foi que eu fui preparando a aula para vocês, certo? Então, nós já vimos, vamos relembrar, nossa primeira aula, a gente fez um panorama geral uma linha do tempo sobre os períodos da história grega, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nós não veremos todos esses períodos nessa primeira sequência, tá? Alguns deles ficam para depois a gente conversa mais. Vimos depois então o período pré-homérico. O período pré-homérico é quando nós temos aquele período, então, o que a gente vai ver nessa nossa aula de hoje, na verdade? O período homérico, continuar a falar sobre ele, a consolidação da polis, ou da cidade-estado, a colonização grega. Então, primeira aula, panorama geral. Segunda aula, período pré-homérico. Tinha lá os aqueus, eólios e jônios, povos gregos, povos indo-europeus que começaram a viver na Grécia. Daí acontece a invasão de um quarto povo. Qual povo que era esse? Os dórios. Então, aqueus, eólios e jônios. Os dórios, que é aquele quarto povo muito louco, invade e faz com que todo mundo suma dali. Né? A gente chama isso de primeira diáspora, e isso dá origem ao período homérico. Né? E o teu professor ou tua professora gosta de colocar a perguntinha na prova dizendo o seguinte, quais os povos deram origem aos gregos? Aí você vai ter que colocar aqueus, eólios, jônios e dórios. Professor, mas os dórios invadiram, como é que eles dão origem? Pois é, eles invadem, mas eles dão origem a uma cidade importante que é a cidade de Esparta, que a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Tudo bem? Então, aqueus, eólios, jônios e dórios. Uma outra coisa que pode cair na tua provinha também, tá lá a alternativa. Os gregos foram formados por um único povo específico? Não, os gregos foram formados por vários povos. Né? Ou a história grega é dividida em apenas um período? Não, a história grega é dividida em 5 períodos. Vejam que do que a gente falou aí, já tem várias questõezinhas que você pode pensar em como que pode cair numa avaliação, como que pode cair em uma possível atividade de casa para você. Né? Então vamos nos ater ao que a gente vai ver nessa aula, pessoas. Período homérico, desculpa, pré-homérico já foi. A gente continua, na aula passada a gente já estava falando sobre o homérico. Só que aqui agora nessa nossa aula, pessoal, a gente vai falar sobre a consolidação das polis. O que é isso? O que é consolidar? Às vezes você nem sabe o que significa, eu vou explicar. E a colonização grega. Vamos lá então? Olha só, pessoal. Lembra que na nossa última aula eu falei para vocês o seguinte, né? Nós tínhamos lá as genos, que eram aqueles grupos familiares, coletivistas, igualitários, que surgiram após a invasão dos dórios. Aí esse grupo vivia de maneira igualitária, tudo era dividido entre todos de uma mesma maneira, né? E acontecia a união das genos. Genos mais genos dá origem a uma frátria. Então, geno mais geno deu origem a uma frátria. Se pega essa frátria, ela poderia se unir com outra frátria. A união de duas frátrias ou mais frátrias, nós tínhamos uma tribo. E esse processo não acaba. Né? A gente chama isso também de cinecismo. É uma nomenclatura que só os vestibulares vão utilizar. Dificilmente, na verdade, se utiliza, mas se aparecer em algum lugar, em alguma outra videoaula que você estiver vendo sobre cinecismo, sabe que é isso. Né? Então, você tem a possibilidade de a união de tribos. Tribo mais tribo igual a uma polis ou cidade-estado. Olha que legal isso aqui. Geno mais geno, frátria. Frátria mais frátria, tribo. Tribo mais tribo é uma polis ou poleis ou cidade-estado. Acompanhe o raciocínio comigo, galera.
Como que era a característica da Gênus? Questãozinha que o teu professor vai cobrar na tua prova. Gênus era uma sociedade coletivista, igualitária, onde tudo era dividido entre todos de uma mesma maneira. Certo? Por quê? Porque era uma sociedade familiar. Agora, quando você teve a união de duas Gênus, elas continuam tendo uma mesma família? Não. Você tem paterfamílias da Gênus A, paterfamílias da Gênus B. Então você tem a união delas. A sociedade que era, então, bastante igualitária, coletivista, vai perdendo um pouco dessas características. Vai aumentando o número de pessoas vivendo de uma mesma região. Aí aumentou frátria com frátria, deu tribo. Olha só a quantidade de gente que está vivendo junto no mesmo lugar, galera. E aí depois dessas tribos vão se unir e vão dar origem à cidade-estado. Cidade-estado é um conceito que você já estudou, né? Cidade-estado é um conceito que você já viu lá atrás na Mesopotâmia com os sumérios, né? Mas aqui a cidade-estado grega é uma cidade-estado completamente diferente. É uma cidade-estado muito parecida com o que a gente conhece como os países de hoje em dia, em organização, né? Então as cidades gregas, galera, o mundo grego, que a gente conhece de uma maneira clássica, que é o que a gente vai ver mais pra frente, né? Período arcaico ainda, depois no clássico, é uma sociedade, é um mundo em que nós teremos várias dessas cidades-estado. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Agora observa aqui. O período homérico que a gente está vendo ainda, né? Nós temos aqui, ó, o professor colocou para você. De novo, pausa o vídeo agora, copia o que está aqui, ó. Depois você volta para prestar atenção. Não fica copiando ao mesmo tempo. Olha lá. Da união de duas ou mais tribos surgiram as polis. Já ouviu falar, por exemplo, até hoje o nome grego polis de cidade é utilizado no Brasil, por exemplo. Florianópolis. O que é Florianópolis? Terra de Floriano. Polis é terra. Floriano por causa do Marechal Floriano, que foi para aquela região lá um período e ficou o nome Florianópolis. Polis é terra, estado, cidade muitas vezes. Polis é a nomenclatura que a gente dá para cidade-estado, que a gente vai ver especificamente na próxima aula. Tá? Então, da união de duas ou mais tribos surgem as cidades-estado, galera. Qual o problema? Nós temos um surgimento da desigualdade social. Porque vão existir pessoas que têm terras para morar e vão existir pessoas que não têm terra para morar. É injusto isso? Mas enfim, é assim que funciona, né? E aí nós temos as camadas sociais, que na maioria das vezes aparece lá como um triângulozinho dividido e tudo mais. Pode aparecer assim? Pode, mas também pode aparecer de maneira linear. Olha aqui, camadas sociais que a gente tem nesse período, galera. Os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Os grandes proprietários de terra. Só que como que chegou nisso? Como que chegou nesse cara que tem um monte de terra? Até chegar em pessoas que não têm terras. As pessoas que têm terras são as pessoas que têm uma ligação, que têm um vínculo com aquele cara que comandava a Gênus. Olha só, quem comandava a Gênus? O paterfamílias. Então as pessoas que têm um vínculo sanguíneo presente, muito marcante, muito forte ainda com o paterfamílias, essas pessoas serão os eupátridas, serão as pessoas que possuem grandes terras, que possuem uma grande quantidade de terras. Olha como a relação familiar já é importante, olha como a linhagem sanguínea é importante. Professor, mas e se o cara não for parente do paterfamílias, veio lá e por algum motivo é muito distante? A gente já chega nele. Eupátridas, grandes propriedades de terra. Depois, os georgóis, pequenos proprietários de terra, eram parentes dos paterfamílias, mas um parente distante, não era um parente tão próximo. Tinha terras? Sim, só que não tinha tantas, né? Eram os pequenos proprietários. Vejam que aqui a ideia de propriedade coletivista que as Gênus possuíam vai deixar de existir. Aqui você já tem a ideia da propriedade privada da terra. É algo que alguém tem, é algo que alguém é dono, outras pessoas não têm nada, né? Aí vai desenvolver muito forte a desigualdade social. Você tem os tetas, tá? Os tetas, eles são os sem terras, tá? Pessoa que não tinha terra nessa época que era chamada de tetas, tá? E em um caso mais de inferioridade nessa sociedade, nós temos os escravos, que tem duas possibilidades de ter escravos aqui, galera. São escravos por dívida. Quem que tinha uma possibilidade muito grande de ser um escravo por dívida? O pequeno proprietário e o sem terra. O pequeno proprietário foi lá, fez uma dívida com alguém e não conseguiu pagar. O que acontece? Não conseguiu pagar? Beleza, você vai se tornar meu escravo. Então, imagina o sem terra que não tinha nada. O cara faz lá um acordo, fala, não, me empresta tal dinheiro e depois eu venho e te pago.
Não pagou, se tornou escravo. Então, nós já temos o desenvolvimento, olha como essa sociedade ela já está muito diferente daquela sociedade das Genos. Ela já é uma sociedade desigual, galera. Ela é uma sociedade em que a propriedade da terra coloca o teu nível social. Ainda hoje é assim. Os grandes proprietários de terra, grandes latifundiários no Brasil, são pessoas extremamente ricas. Tem pessoas sem terra no Brasil? Sim. Vejam como que as coisas elas não surgem do dia para a noite, né? Então, você tem aqui os pequenos proprietários de terra que corriam risco de se tornar escravos, né? Ou também tem os casos de prisioneiros de guerra. Como que acontece isso? Se tem lá uma polis, uma cidade-estado, entrou em conflito com outra polis. A polis que venceu, muitas das vezes, escravizava pessoas, capturava pessoas, guerreiros da outra polis perdedora e tornava eles escravos, tá? E a chance de uma pessoa, principalmente de um teta, aqui, ó, de um sem terra, se tornar escravo, era grande. Então o que aconteceu, galera? Como está ficando muita gente, e a maioria da sociedade pertencia ou aos Georgóis, ou na verdade a maioria deles era tetas, né? As pessoas começam a ficar sem terra, tem muita gente sem terra. As pessoas vão ficar esperando o quê? A sua morte, a míngua, morrer de fome? Não. O que essas pessoas fazem então? Por não ter propriedade, se a pessoa não tem propriedade, ela não tem dinheiro, ela não tem o que comer. O que essas pessoas começam a fazer então? Fugir. Dão no pé. Vão sair dessa região. Então nós temos uma fuga, novamente, de gregos. A primeira fuga que a gente viu, qual foi o nome que a gente deu? Primeira diáspora. Essa segunda fuga, logicamente, vai ser a segunda diáspora grega. Cuidado, diáspora grega. Migração em direção ao norte da África. Olha a diferença, a primeira migração foi em direção à Ásia Menor e ao norte ali da região da Península Balcânica. Essa segunda diáspora não, ela é uma migração em direção ao norte da África, ao sul da Itália. Essa migração para o sul da Itália, galerinha linda, dá origem à chamada Magna Grécia, tá? E ali no sul da Itália nós temos uma extensão grega. Por isso que depois os romanos têm uma cultura grega, né? Muito parecida. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí então, além do sul da Itália, eles vão também ao sul da Península Ibérica, ao sul do que hoje é Portugal e Espanha, tá? Essa segunda diáspora, ela acontece devido à falta de terra para todas as pessoas. Você pode ver isso como segunda diáspora, e o teu livro trabalha de uma outra maneira, que é a chamada colonização grega, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que os gregos começam a se espalhar pelo mar Mediterrâneo. Eles vão tomando conta de várias regiões ali do mar Mediterrâneo e vão fundando colônias gregas. Pessoas ali ricas vão levar pessoas pobres para desenvolver uma nova cidade ali naquela região. Os gregos vão se espalhando. E olha que legal, lembra que eu sempre falo desde a primeira aula que é mais correto a gente chamar de mundo grego? Então, o que fazia essas pessoas serem chamadas de gregos ou terem um mundo grego? Isso aqui, ó. Os elementos que a gente chama de elementos agregadores. Uma cultura semelhante. Imagina, a galera está se espalhando e estão surgindo novas polis, a galera está migrando para toda a região do mar Mediterrâneo. E o que vai fazer deles gregos, então, a cultura? Eles possuíam uma mesma língua, que era o grego, eles tinham as suas características religiosas, que eram o politeísmo, que a gente vai ver na nossa aula mais para frente, adoravam deuses semelhantes, né? Então, tinham práticas culinárias muito próximas também. Então, o que fazia deles gregos? O que condicionava? Qual era o elemento agregador que tornava esse mundo um mundo grego? Era a sua cultura semelhante, a sua religião, o politeísmo, os vários deuses eram adorados por todas essas novas colônias, novas polis fundadas, e a língua grega. É isso que faz a gente ter esse chamado mundo grego. Essa segunda diáspora, galera, acontecendo aqui então, marca o início de um novo período da história grega, que é o período arcaico, que é o que nós veremos na nossa próxima aula. Ok? Sugestão de atividade de casa para você? As atividades da página 163. Não se esquece, faz também as atividades da plataforma que já vão estar disponíveis para você sobre esse assunto aqui. Beleza, galera? Então, forte abraço do professor Juliano para vocês. Se dediquem, estudem e até a nossa próxima aula. Tchau!